Na década de 20, o jazz embalava o sonho americano e os Estados Unidos haviam se tornado uma das maiores potências do mundo. A Europa sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial e Charlie Chaplin encantava o mundo do cinema com seu carisma e talento através da mímica e da comédia pastelão. Movimentos de arte se destacavam, como o surrealismo de Salvador Dalí e o cubismo de Pablo Picasso. No Brasil, os artistas e intelectuais repercutiam um dos movimentos culturais mais marcantes daquela época, a Semana de 22. O ano de 1926 fora marcado pelo nascimento de Ana de Paula, filha de Chico e Elvira, caçula de 4 irmãs, apelidada Anita. Os primeiros anos de Anita acompanharam as mudanças de valores da sociedade da época. As mulheres deixaram seus espartilhos e passaram a usar cabelos curtos, pálpebras pintadas de cor escura, lábios vermelhos, vestidos decotados e na altura dos joelhos. As chamadas melindrosas iam à praia de maiô inteiriço, fumavam em público e dirigiam seus próprios carros. Após uma década de euforia, a queda da Bolsa de Valores de Nova York gerou uma crise econômica mundial, onde milionários ficaram pobres da noite para o dia, bancos e empresas faliram e milhões de pessoas perderam seus empregos. A vida ao ar livre, os banhos de sol e as atividades físicas passaram a fazer parte do cotidiano, e o período ficaria marcado pelo início da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40, a moda feminina é considerada uma das mais lindas e sensuais do século. A cantora Carmen Miranda inicia sua carreira artística na América do Norte, tornando-se a mulher mais bem paga dos Estados Unidos. Anita consagra matrimônio com o dentista Silvio Leite, e ambos partem em lua de mel. Olha, a relação dos dois eu via assim muito forte, muito amorosa. Muito carinhosos entre eles. Jogaram tênis juntos, saíam juntos sem parar. Eu tinha, inclusive, assim, um certo ciúmes mesmo, porque eu achava que eles viviam muito um para o outro e menos para a gente. Eles nunca brigaram, pelo menos na minha frente. Eles ficavam abraçados, andando naquele corredor. Sempre foi uma coisa muito calma e tranquila. Mas isso me deixava assim com esse sentimento um pouco de que eles gostavam muito um do outro e não gostavam tanto assim da gente. Quer dizer, a gente era eu, né? Eu estava um pouco me deixando para o meu irmão, né? Um casamento, do meu conceito, quase perfeito. A união rende frutos, e em São Paulo nasce o primeiro filho do casal, Osmar de Paula Leite. No ano seguinte, a família dá as boas-vindas à caçula, Márcia de Paula Leite. Eu acho que o relacionamento era muito bom, embora eu acho que ela tenha alguns traumas, vamos dizer assim. A gente brincava e brigava, claro, como todo irmão e irmã. Ela conta uma história de que eu tentei matá-la. Eu sei que é exagero, é brincadeira, né? Mas que alguma coisa que eu fiz que traumatizou. Eu não tenho a menor lembrança. Começou a brincar comigo de montar cavalinho em cima de mim. E aí ele fez um cavalinho e segurava aqui no meu pescoço. E aí aquilo começou a me sufocar. E eu comecei a gritar. Eu não sei do que ela está falando. Minha mãe começou a ouvir meus gritos, subiu a escada correndo para ver o que estava acontecendo. E ele estava quase me enforcando. Na feira, o peixeiro comprava jornal. Meu pai assinava jornal e a venda dos jornais na feira, o dinheiro ficava para nós. Então, nós tínhamos que arrumar o jornal. Agora, a gente começava a fazer e ela começava a ler os jornais. Eu ficava uma arara com essa história, porque ela não me ajudava. No fim, ela queria ler as histórias em quadrinhos, sei lá o que ela queria ler, e não fazia o trabalho que tinha que fazer. Nos anos 50, o rock and roll embala as pistas de dança e a revolução tecnológica ganha forma com a criação do computador e a chegada da televisão. Em São Paulo, o bairro da Pompeia passa a ter grande influência sobre a família.
Estabelecido na região, Silvio compra um título da Sociedade Esportiva Palmeiras. E logo a família se lança na prática do tênis, esporte que acompanharia a vida de Anita ao longo de décadas. Entraram no tênis e começaram a ter aulas do tênis, tanto minha mãe quanto meu pai. E eu acho que a minha mãe foi por conta dele, né? Como sempre, entendeu? Ele era quem tomava a dianteira, quem tomava as decisões, mas ela adorava jogar tênis, André. Ela adorava jogar tênis. Nós ainda éramos muito pequenos, demorou um tempo, mas depois, com uns 8 anos, nós dois, eu e a Márcia, começamos a ter aula de tênis também. Tinha o lado social, né? Porque os amigos que ela tinha... Praticamente ia todos os dias no Palmeiras. Então, ela ia lá, ela jogava, depois eles ficavam tomando caipirinha ou cerveja, contando piada, entendeu? Aquilo era o máximo para ela, né? As relações familiares crescem a cada dia, colorindo a infância de Márcia e Osmar. Tem uma coisa que eu gostava muito, que é o seguinte: meu pai trabalhava, tinha um consultório na Praça Ramos. Meu pai tinha uma presença muito forte. Sei lá, a cada 15 dias, minha mãe levava eu e a Márcia para ir na cidade, lá no consultório dele. A minha mãe também não era de abraçar, de beijar, de dizer, eu te amo, não era. Mas sempre a gente ia nas lojas americanas comer cachorro-quente. Mas nos atos, ela demonstrava muito mais do que ele, né? De que ela estava preocupada comigo, de que ela estava me sacando. Quando eu fiz o exame de admissão, que a gente estava esperando o resultado do exame no pátio. E aí, quando ele falou o meu nome, a minha mãe deu um grito, me deu um abraço, puxou para cima e levantou do chão. Mas eu tinha 10 anos, né? Eu já não era mais uma neném. Ao fim da década, Pelé faz história ao conquistar a primeira Copa do Mundo para o Brasil com apenas 17 anos. Eu acho que a Jovem Pan instalou alguns painéis gigantes em praças, que tinham um campo de futebol e 22 luzinhas, representando os 22 jogadores. E botavam o som do rádio e as luzinhas iam acendendo. Agora, as luzinhas eram fixas. Então, quando o Pelé pegava na bola, não importa se ele estivesse no meio do campo, debaixo do gol dele, acendia a luzinha dele. Silvio adquire uma propriedade na Cidade Oceã, em um badalado empreendimento recém-inaugurado na Praia Grande. E o Oceã foi um dos melhores momentos, se não é o melhor, mas é um dos melhores momentos da minha vida. Tinha o mar, que era uma maravilha, a praia, etc. e tal, e tinha um bando de adolescentes, de crianças, era um pombal aquilo. No meio do nada, não havia nada em volta, era mangue. A gente tinha uma turma enorme, não é, que a gente foi fazendo, né, amizade, foi formando uma turma. E isso fazia com que as pessoas ficavam todos ali juntas. Quer dizer, você saía à noite, só tinha que ir lá na frente, onde tinha sorveterias, e toda a meninada ficava junto. E era o máximo, na época do carnaval, então, tinha um clube lá, a gente participava dos bailes do clube todas as noites, se esbaldava de dançar. A gente não podia entrar sozinho, então meu pai ia, levava, entrava e virava as costas e ia embora. E para nós era o máximo, né? Para nós era o máximo, e a gente passava 3 meses lá. E muito livre, porque como não tinha grandes perigos, a gente saía, ia nos charcos pescar, ia para a praia pescar siri, ia na Ponte Pêncil pescar. Enquanto a gente ia passear, namorar, fazer sei lá o quê, enfim, a gente estava com o grupo, com a turma, né? Eles iam jogar cartas, e eles ficavam jogando carta até, sei lá, 10, 11 horas da noite. Jogavam homens contra as mulheres numa disputa infinita. Eles não jogavam de casal porque meu tio brigava com a minha tia. E ela, desde então, ela tem uma relação com as cartas que é essa que você conhece, né? O que ela faz na vida é jogar carta. Agora que ela não pode mais jogar tênis, o que restou é jogar carta. Na década de 60, os americanos chegavam na Lua e os brasileiros invadiam a recém-construída Brasília, a nova capital do país. Nas quadras paulistanas, Anita desbanca suas adversárias em torneios de tênis representando a Sociedade Esportiva Palmeiras.
acumulando troféus e se tornando torcedora fanática do clube de Parque Antártico. No futebol, o Brasil repete a dose e se torna bicampeão mundial, agora com o protagonismo de Garrincha, que brilha intensamente após a contusão de Pelé. Em 64, é instaurada a ditadura no Brasil e em 68, durante um congresso estudantil, Osmar é preso por se posicionar politicamente contra a ditadura. Sempre tive um certo interesse por política. Fui escolhido para ser um dos representantes do Mackenzie e fui para Ibiúna, mas não falei para ninguém. Cheguei no dia seguinte, de manhã, a polícia chegou e levou todo mundo preso. Meu pai falou assim, bom, eu cansei de dizer para vocês que vocês não deveriam fazer política, porque isso não leva a nada, agora ele vai ter que sofrer as consequências. E aí a minha mãe deu um pulo, né? Ela deu um pulo e falou assim, não vai ser assim, não vai ser assim. O meu filho não tem por que estar preso. Ele não roubou ninguém, ele não matou ninguém, ele não é criminoso, ele não é ladrão, ele é simplesmente um jovem idealista e eu vou fazer tudo o que for possível para tirar ele de lá. Fomos colocados no Tiradentes, presídio Tiradentes, que hoje não existe mais. Aí passei, acho que 4 dias no Tiradentes, jogado. Eram celas imensas, de 80 pessoas. A gente deitava cabeça para um lado, cabeça para o outro. E ficava de lado, porque não dava para... Se todos deitassem, não cabia. Eu fiquei 4 dias sem comer, porque é uma gosma que você não acredita o que seja. Era um tambor de óleo e a comida toda lá dentro. É uma coxa e punha no teu prato. Uma coisa nojenta. Eu emagreci 6 quilos. E marquei de buscá-la, né? E aí eu cheguei... E quando eu cheguei, estava procurando um lugar para estacionar lá na Avenida Tiradentes e, de repente, eu vejo minha mãe fazendo assim para o carinho, estava com uma metralhadora apontada para ela. Aí eu não sabia onde eu punha o carro, procurei um lugar ali, achei um lugar, saí correndo do carro. Mãe, o que é isso? Eles não querem deixar a gente entrar. Eles prometeram que a gente ia entrar e agora não querem deixar. Tem que deixar. Mãe, o cara está armado. Nós fomos transferidos para o Carandiru. Aí foi mais tranquilo, porque aí tinha cama e reservaram um andar inteiro para nós. E durante o dia a gente ficava solto no andar. E depois de 2 dias lá no Carandiru, soltaram a gente. A minha mãe sempre teve uma coisa que eu acho muito legal, que ela sempre respeitou também muito as nossas opiniões. Então, a gente, por exemplo, a gente ia nas passeatas, a gente fugia da polícia, a gente se arriscava a ser preso, né? A gente fazia reuniões políticas dentro de casa. E ela sempre respeitou a gente, entendeu? Quer dizer, se é isso que vocês querem fazer, vocês devem estar certos e vai em frente. Então, uma coisa que eu acho assim, muito bonito, que ela, com essas reações assim, autênticas que ela tinha, né? Ela também acabou, muitas vezes, conseguindo mostrar para o meu pai, né? Que tinha assim, esse espírito tão racional, tão duro, né? Nos anos 70, o mundo amargava uma ampla crise do petróleo. Os interesses pela defesa do meio ambiente aumentavam e o crescimento das revoluções comportamentais eram evidentes. Após a participação pífia na Copa de 66, a seleção brasileira de futebol conquista o tri no México e provoca um sentimento duplo de vitória diante da situação política do país. O problema da Copa do Mundo de 70 é que nós, todos, tentamos torcer contra o Brasil, porque sabíamos que seria utilizado pelo governo, pela ditadura, para fazer propaganda da ditadura. Infelizmente, ou felizmente, não conseguimos levar isso até o fim. Começamos, mas o Brasil começou a ganhar, aí ninguém aguentou, e é para isso mesmo. Vamos em frente, para frente, Brasil. Todos juntos vamos para frente, Brasil, salve a seleção. Osmar se casa com Ana Leal. Anitta e Silvio viajam à Europa, e entre os países visitados se destaca a passagem pela Terra da Rainha. Nasce o primeiro neto, André Leal Leite, filho de Osmar e Ana. No ano seguinte, Arthur Nunes Branco, filho de Márcia e Aires.
O carteado reúne amigos em disputas eletrizantes. Mas um grande golpe abala a família, quando um ataque repentino do coração tira a vida de Silvio Leite, deixando a viúva inconsolável. É o fim de uma feliz e duradoura parceria. Olha, a morte do meu pai foi uma coisa muito difícil para mim. A minha relação com ele era uma relação assim, claro, eu gostava muito dele, era de muito carinho, de muito afeto, mas era mais distante, entendeu? Porque tinham muitos pontos de conflito. E aí, quando ele morreu, para mim foi muito difícil, porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu estava tão distante do meu pai, e agora eu não vou poder me aproximar dele. Olha, foi um momento muito difícil. Inclusive, a gente estava numa festa na casa da Márcia, e no meio da festa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, veio um telefonema em que meu pai tinha tido algum problema. A gente sai da festa, eu, a Márcia, e nós chegamos lá, um amigo que foi junto, né, um amigo nosso, que era médico. Ele chegou, entrou direto no quarto onde meu pai estava, eu acho que já estava morto, mas ele tentou durante uma meia hora, socou meu pai o que pôde, até que ele desistiu e falou, olha, não tem condições. E eu não vou poder falar para ele que, apesar disso tudo, foi ele que me transmitiu os valores, entendeu? O que é certo, o que é errado, que a gente tem que batalhar, não é? Ele foi um grande batalhador, né, na vida inteira. Eu tinha 3 anos, então eu lembro muito poucas coisas. Ele foi muito importante para mim, mas não dava mais para falar. Mas eu lembro, por exemplo, uma rede, com não sei que rede é essa, de onde é. Aí foi uma coisa muito difícil, muito dura. E ele fazia, não sei se isso é verdade ou é da minha cabeça, mas ele fazia umas piadas, fazia umas gracinhas, mas eu lembro muito pouco desse período, assim, eu era muito pequeno. Minha mãe sentiu muito, porque eles sempre foram muito companheiros um do outro. Então, eu acho que para ela foi um baque enorme. Ficou bem deprimida, o que é absolutamente normal. Eu me lembro que nos dias seguintes à morte do meu pai, o Osmar foi dormir com ela, porque ela não quis ficar nem um dia na casa dela. Acho que ela não volta um dia para dormir lá. Ela fica uns 2 dias na casa da minha tia e a gente providencia a mudança dela e ela vai para esse apartamento que ela está até hoje. No começo, foi bem difícil. Ter aquela vida no clube, diária, cotidiana, entendeu? Com os amigos, né? Foi uma coisa muito importante para ela. E os amigos do tênis eram os mesmos amigos com quem ela jogava carta. No ano seguinte, a gente resolve fazer uma viagem para Salvador e praticamente arrastamos ela, né, para ir junto. E ela falou para mim uma coisa que foi muito importante. Ela falou assim para mim: o seu pai foi muito bom para mim. Eu nunca vou encontrar alguém igual a ele. Foi a época que eu comecei a namorar com a Silvia. À procura de novos ares, Anitta compra um apartamento em Santos, iniciando uma nova fase de encontros e partidas de baralho entre as 3 gerações. Então, o apartamento de Santos foi o seguinte, foi uma boa sacada dela também, né? A ideia era comprar um apartamento na praia. Para nós termos um apartamento onde passar as férias. Vou dizer para você que inicialmente tive uma decepção. Não era oceano, não era. Mas foi muito legal. Vocês se enturmaram no prédio. Era um apartamento bem legal, assim, de frente para a praia, mas você não via a praia. Você tinha que olhar num ângulo que batesse no reflexo, no prédio do lado, e você via um tequinho do lado. Então a gente ia no cinema, ia no shopping. Foram as primeiras vezes que eu fui no cinema, pelo menos sozinho, né? Clássicos, né, como Superman, ET, e assistia muito filme dos Trapalhões, né, que naquela época era um sucesso. E eu acho que vocês curtiram muito, jogaram muita bola. E jogava bola o dia inteiro, praticamente. A gente se manteve ali, passando as férias juntos. A gente jogava baralho à noite, muitas vezes. Bexiguinhas de água, né, que a gente jogava nas pessoas que passavam na rua. Então, a gente pegava as bexiguinhas da água, enchia, as bambuchas, né, e ia para o corredor jogar na galeria que tinha atrás. Mandamos já na cabeça do segurança, mandamos na cabeça de
3 vezes na cabeça do mesmo cara que ficava puto, xingando. A década de 80 foi um período bastante marcante do ponto de vista dos acontecimentos políticos e sociais. O apartamento colado ao clube se torna um ponto de encontro diário dos netos. Bom, primeiro que a avó é quase que um patrimônio do Palmeiras, né? Assim, a gente ia muito lá e vira e mexe, esquecia a carteirinha, daí chegava lá, daí a gente dava uma carteirada, né? Eu sou sobrinho da Anitta. Sobrinho não, desculpa, neto, né? Neto da Anitta. E as portas se abriam, né? Tipo... Eu jogava bola no Palmeiras. Eu tentei o tênis, né? O tênis era um jogo gostoso, era legal. Eu gostava do tênis, mas minha paixão sempre foi o futebol, né? E eu tinha uma fantasia de que eu ia ser jogador de futebol. A gente jogava futebol lá, né? Infelizmente não reconheceram o nosso talento, né? O que era uma fantasia, né? Como a maioria dos brasileiros que acham que vão jogar bola. Estou até com a camiseta do Palmeiras, enfim, com uma homenagem à minha avó, né? E se a gente sempre teve essa brincadeira, né? De eu ser corintiano, ela ser palmeirense, ela enchia o meu saco, enchia o saco dela, né? E era super saudável, era super legal. E a questão dela morar do lado, né? Assim, tinha show no Palmeiras, fui ver show da Xuxa, né? Tipo, sabe? É tão fácil que é do lado, eu empurrava o sofá para frente da janela e assistia o show ali. E eu lembro que assim, eu jogava bola o dia inteiro, né? Na casa da minha mãe, na rua, depois no clube, depois no apartamento da casa da minha avó, né? Que era uma sequência do clube. A mesa de centro virava o gol, a rede era um cobertor que a gente colocava sobre a mesa de centro e jogava por horas futebol lá e podia quebrar tudo, só não podia acertar as plantas. Deixava a gente fazer o que a gente queria. Eu brinco muito, até hoje eu brinco, né? Que eu tenho uma avó e uma antivó. E a minha avó, Anitta, é antivó, porque ela faz tudo ao contrário do que se espera de uma avó, né? Aquela coisa fofinha que quando o neto chega em casa, para tudo e vai dar atenção para o neto, né? Cuidava ali dos amigos dela, ela queria jogar baralho, ela não ficava ali com a gente o tempo todo. E vocês, o dia inteiro no clube, né? Morrendo de fome, ela falava, ó, tem presunto e queijo lá na geladeira, faz um misto para vocês, a gente pediu uma pizza, come lá. Mas ela não alterava, ela não saía jamais da mesa. O que, por outro lado, era muito bom, porque a gente podia fazer o que a gente queria sem ela reclamar. Ela sempre foi muito presente, sempre foi muito carinhosa, mas ela tinha esse lado não de avó, assim, era um carinho diferente que um neto recebe em geral de uma avó. Eu acho que uma coisa muito legal que minha avó me ensinou na vida foi o raciocínio lógico, coisa que já vinha do meu pai, né, que é matemático, mas as cartas de baralho me ensinaram a ter um raciocínio lógico muito mais fácil e dinâmico. Ela me ensinou praticamente a jogar todos os jogos que eu sei jogar. E eu sei jogar praticamente todos os jogos de baralho. Tem outro hábito que eu tenho até hoje, tomo um pouco, mas eu aprendi com a minha avó, que é a soda limonada com limão, né? Você pega o limão, espreme. É uma coisa que sempre que eu faço eu lembro dela. E a gente tinha essa coisa, né? Eu e ela mesmo, assim, de fazer uma coisa eu e ela junto. Você tinha uma relação com a sua avó que era uma coisa assim, você lembra, né? Era muito forte, muito, muito, muito forte. Com Tuca também, a relação dela foi muito forte, foi sempre de apoiar. Outra coisa que ela fazia muito, que eu adorava, era ir comprar castanha de caju na Sears, a finada Sears, que hoje é o Shopping West Plaza. Então a gente viveu muitas coisas juntas, né? Mesmo no Palmeiras, quando ela terminava os jogos de tênis, ia tomar o chopp com os amigos, eu ficava ali, pedia o que eu queria, comia o que eu queria. A vivência do clube era muito gostosa. Eu lembro que ela jogava tênis numa quadra de terra, né, de saibro ali, e eu jogava bola na quadra do lado, que era colada, né? Então a gente ficava praticando esportes diferentes, mas um do lado do outro. Aliás, a questão da bebida também tem várias coisas que eu lembro da minha avó. Minha avó faz a melhor caipirinha que eu já tomei, ela faz duas. Ela faz uma para os outros e uma para ela. E você não toma dela jamais. Enfim, acho que ela foi também uma avó exemplar. Em 82, o Brasil volta a campo para apresentar o que foi considerada a melhor seleção de futebol de todas as Copas. Com um elenco repleto de craques como Zico, Sócrates e Falcão, a equipe jogava bonito, sempre de forma ofensiva e envolvente. Infelizmente, o Scratch Canarinho encantou, mas não ganhou. As diretas já iniciam um movimento que reivindicava a volta da democracia.
naquela manifestação da Direta Já, aquela maior de 1 milhão de pessoas, a gente falou, vamos lá, mãe? Vamos, vamos. E aí eu lembro de nós juntos, estava eu, a Silvia, o Osmar e a minha mãe. Eram rios de gente chegando, é uma coisa inacreditável. Foi realmente um momento grandioso da história do Brasil. Os anos 90 iniciam com a invasão da tecnologia na vida das pessoas. CDs, pagers, disquetes e a popularização do computador pessoal e da internet. Anitta e os filhos vendem um apartamento em Santos e compram uma casa na praia de Boiçucanga, no litoral norte do estado de São Paulo. Então, acho que a casa de Boiçucanga foi outro acerto, né? Porque a casa era muito legal, a gente também curtiu muito, ela curtiu muito. Porque como a casa era grande, que é uma coisa que Santos não podia muito, porque a casa era pequena, um apartamento. Era um momento em que todos se encontravam e as coisas aconteciam, e as brincadeiras, as tirações de sarro. Enfim, acabava unindo toda a família em torno da avó. Anitta é agraciada com o nascimento de seu terceiro neto, Maurício, filho de Osmar com Silvia e irmão de André. Eu já era grande, né? Quer dizer, eu tinha idade para ele ser meu filho, na verdade. Eu acho que a avó levou um susto, porque eu acho que ela não esperava de mais netos. Para mim foi uma coisa, também foi surpresa. Era uma renovação, né? Ter uma nova criança na casa, era um novo momento. Então, de repente, a Silvia aparecer tão grávida foi uma surpresa, porque a gente já tinha desistido disso. E aí foi muito legal, né? Ligado a ela estão momentos incríveis da minha vida, viagens e passeios e jogos, muitos jogos, sempre muitos jogos. Em 94, o Brasil volta a levar uma Copa do Mundo após 24 anos de jejum. E as manhãs de domingo perdem o brilho com a morte do talentoso e consagrado Ayrton Senna. Senna bateu forte! Em 98, o Brasil perde a Copa após Ronaldo ter uma convulsão horas antes da partida final. Assombrado pelas profecias e a ameaça do bug do milênio, o mundo chega ao novo século recheado de dúvidas e desconfianças. É a vez de Maurício se aventurar no mundo das quadras. A avó jogou tênis até além dos 80 anos, eu nunca vi alguém jogar tão bem quanto ela. Venceu um monte de campeonato, era a rainha do Palmeiras, cheia de amigos, caipirinha depois do tênis. Entrou na prática do tênis, meu pai voltou a jogar tênis, eu sei que o Tuca voltou a jogar tênis e todos se encontravam para jogar tênis, o que eu achei muito legal. Fiquei muito, chateado por não ter participado desse momento. E depois de um tempo, acho que com 24 anos, resolvi jogar um pouco. É uma pena que eu tivesse em outros carnavais, né? Mas eu acho que foi um momento importante para todos eles, a volta ao tênis, e principalmente para a avó. Daí comecei jogando com ela, perdia dela, né? Porque é aquela coisa, né? Ela batia na bola e já ia para onde eu ia devolver a bola. Eu tenho lembranças muito gostosas dessa época de clube com ela, que eu ficava lá de tarde, a gente ia jogar, jogava tênis junto, eu raramente ganhava, acontece. E joguei também com teu pai e com o Maurício, né? E no começo era eu e minha avó contra o Maurício e o Osmar, e a gente ganhava. Só que teu pai jogou tênis e jogou bem, daí começou a acertar a mão, começou a ficar complicado pegar, além do que o Maurício também fazia aula, né? Então o Maurício progrediu, e o teu pai, ele começou a acertar a mão, né? E também fiquei muito feliz que meu pai voltou a jogar tênis, né? Que era uma coisa que eu sempre queria que ele sempre continuasse, né? Eu não entendia por que ele parava de jogar, né? Mas eu fui entender depois que eu parei de jogar bola, que chega uma hora que a gente para, não tem jeito. Depois eu ia lá na casa dela, e aí vinha a segunda parte, vinha a jogatina de carta, que também, até hoje, minha avó ainda sei que joga sua cartinha e sei que ganha bem também. E ela me ensinou a jogar praticamente todos os jogos e me ensinou a ganhar os jogos também, que é importante, né? Então, enquanto que no tênis era difícil, eu gostava de ser parceiro dela, né? Para garantir ali uma vitória. Nas cartas, a gente também era parceiro, né? Os brasileiros comemoram a 5ª conquista de um título mundial de futebol. André vive seus 15 minutos de fama viralizando na internet o personagem Porteiro Zé. É um produto que não é uma bobagem, é uma sacada muito legal que vocês tiveram. E é uma coisa muito bem feita.
Eu acabei agraciado por uma viralização do Porteiro Zé na internet e tive meus 15 minutos de fama. Foi uma coisa muito louca que aconteceu na minha vida. Para mim foi um momento de muito orgulho. Foi legal para o meu pai. Para meu pai, ele já me falou que foi muito legal. Minha avó nunca me falou o que ela achou disso tudo, mas eu acredito que ela deve ter ficado feliz também. E foi um momento muito legal da minha vida. Não, ele foi no programa do Jô Soares. Quer dizer, isso dava um certo orgulho e tal. Certo, não muito. Então é muito interessante isso. E me colocou aí definitivamente neste caminho das comunicações, né? Que eu acho que eu me encontrei e era o lugar perfeito da onde eu que eu sempre deveria ter começado desde lá de trás, que o meu negócio é se comunicar mesmo. Eu lembro de uma passagem, eu e a Silvia estávamos voltando de Porto Alegre, num dos fóruns, e sentamos no avião, numa poltrona de 3. Um vagão aí, de 20 e poucos anos. E começamos a conversar com ele, eu, a Silvia e ele, e lá surgiu, não sei por conta da água, o Porteiro Zé. Se você subisse a empolgação do rapaz que conheceu não o porteiro, não o que fazia o porteiro, mas o pai do que fazia o porteiro, então essas coisas são muito interessantes. A esquerda brasileira chega finalmente ao poder após eleger Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Lula é reeleito. Logo em seguida, os Estados Unidos elegem seu primeiro presidente negro, Barack Obama. Anos depois, o Brasil elege Dilma Rousseff, a primeira mulher a ser presidente do Brasil. Ao final da década, Arthur se casa com Nádia Tamberlin. A venda da casa de praia evidencia o distanciamento entre os familiares. Eu acho que um momento muito ruim para a família foi em 2002, 2003, né, quando se vendeu a casa de Boiçucanga, que o Arthur insiste em dizer que a gente doou a casa de Boiçucanga. Ele pode ter sentido a venda de Boiçucanga, mas ele pode ter certeza que eu senti mais do que ele. Senti porque eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu não queria, devido às circunstâncias. Porque muito mais do que ter a casa, né, eu acho que os encontros, né, a gente perdeu essa coisa dos encontros, né, e que era o grande mote da família, era o grande barato da família, era se encontrar. Os cruzeiros marítimos passam a ser a nova paixão de Anitta, que com Osmar, Silvia e Maurício descobrem os 7 mares. Fizemos uma viagem de navio uma vez e a gente dividia os quartos e tudo que era jogatina ela se inscrevia, me colocava junto e a gente jogava. Era sempre muito legal, sempre muito legal. Estava jogando na maquininha, no cassino, sempre gostou muito, né, de jogatinas e ganhou o prêmio máximo da maquininha, o máximo, ganhou, era uma boa porção de dólares ali. E eu lembro que todo mundo ficou chocado, caramba, prêmio máximo não sai todo dia, né, aquela chuva de ficha, tlim, 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 caindo, e tudo bem, né, ok, a senhora ali deu sorte, né. 2 dias depois, na mesma máquina, ela não me ganha o prêmio máximo de novo, também mais uma boa porção de dólares ali, os quais provavelmente ela deixou todos depois de novo no cassino, mas 2 prêmios máximos na mesma máquina. Eu lembro que as pessoas vinham encostar nela para ter sorte, né? O cara que trocava o dinheiro ali não acreditava, 2 na mesma máquina. Então sempre uma mulher de muita sorte e a gente sempre com muita sorte de ter ela perto da gente. E sei também que a avó gostava muito. A avó é uma pessoa que sempre adorou muito a praia. E é aquilo, a gente ia pra praia e ela queria jogar um frescobol, né? Que era o tênis de areia. Eu lembro de viagens em hotéis, assim, que a gente acabava fazendo nas férias. E de entrar em campeonatos de buraco com ela e era sempre muito divertido. A gente sempre se divertia muito. Teve uma ocasião também num hotel, acho que na Bahia. A gente estava lá se divertindo, pegando uma piscina, ela tomando uns drinks no bar da piscina. E aí fomos jogar uma sinuca, eu lembro bem disso, e jogar uma sinuca ali na sala de jogos do hotel. E eu, com toda a minha habilidade de sinuca, lancei a bola 8 no vidro da sala, estilhaçou o vidro, né? E aí eu lembro de vó me pegando pela mão só e a gente saindo assim, saída pela direita ali. E voltamos para a piscina e não se falou mais nisso. Então eu tenho diversas lembranças de momentos incríveis, de momentos carinhosos, de momentos engraçados, de momentos de fuga, de vidros quebrados e que realmente fizeram aí eu ser uma pessoa muito feliz aí de ter uma avó incrível como eu tenho,
como das lembranças que eu tenho e que ela também tem. 2010 foi o ano da consolidação da internet. Novos meios de comunicação, como o celular, se tornaram um apêndice das pessoas, e a informação passou a ser um alimento diário do cotidiano. O Google se estabelece como principal fonte de pesquisa e as redes sociais se alastram como praga, influenciando comportamentos e manipulando a informação. André se casa com Simone Pires em cerimônia discreta. O Brasil recebe a Copa do Mundo de Futebol pela segunda vez em seu país. Preparados para vingar o maracanaço de 50, quando perdemos a final para o Uruguai, superamos as expectativas negativas, levando um célebre 7-1 da seleção alemã em pleno Mineirão. O 90º aniversário de Anitta recebe um brilho especial com a chegada de Diana, filha de Arthur e Nádia, primeira bisneta da matriarca. Um ano e meio depois, nasce a segunda bisneta de Anitta, Kira, filha de André e Simone. Atualmente, o mundo sofre para combater uma das epidemias mais letais já conhecidas desde a pandemia da gripe espanhola em 1919. O coronavírus se espalha pelo mundo e ataca com mais força no Brasil devido às políticas equivocadas do novo governo eleito em 2018. Mesmo ameaçada pela doença, Anitta segue firme e forte, provando que o melhor remédio para a longevidade é manter as relações sociais ativas, o otimismo, exercícios físicos e a alegria como propósito de vida. Eu falei que muito dos valores, né, que eu tenho, eu acho que eu devo ao meu pai. Mas tem muitas e muitas e muitas coisas, né, que eu consegui na vida por causa da minha mãe. Eu acho que a minha mãe foi um exemplo de força e de amor e de companhia que não poderia ter sido maior. Uma pessoa incrível, que passou os melhores valores para os filhos e para os netos. As viagens que fizemos com ela foram sempre muito prazerosas, com muitas brincadeiras, momentos alegres, inesquecíveis. A Anitta topa qualquer parada, brinca muito. E ver a Anitta jogando tênis é aquele tipo de coisa que nos enche de orgulho. A família toda, sempre muito orgulhosa, com todos os prêmios, medalhas e toda a performance que a Anitta sempre teve na quadra. A Anitta é um orgulho para nós. Nós amamos essa mulher, amamos a Anitta. E eu tenho muita saudade de você, vó. Agora ainda mais que eu moro longe e não é tão fácil ir aí, ainda mais agora, né, Covid-19. Eu queria muito estar mais próximo aí pra gente poder relembrar muitas dessas coisas aí que eu sei que você também lembra. Então é isso, vó. Amo muito, muito você. Quero muito estar perto de você logo, pra gente poder lembrar de algumas coisas juntos aí. A gente sempre tem uma relação muito próxima, né? Acho que desde criança lembro de momentos muito bons que passamos juntos, na sua casa, em Santos, em Botucanga. Foram momentos muito bons. Sempre foi uma inspiração, uma energia muito boa, né? De uma pessoa que eu nunca vi deprimida, né? Uma pessoa que te inspira do ponto de vista de estar bem com a vida, né? É isso, te amamos muito. Anitta, além de ser minha mãe, sempre foi uma grande companheira. Anitta sempre esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida. Uma mulher forte, discreta, elegante, além de excelente jogadora de tênis. Amamos você. Beijo, Bisa! Oi, Bisa. Um beijo pra você. Te amo. Todos esses anos foram muito importantes no meu crescimento, todos esses anos juntos, todas as coisas que a gente fez juntos. É uma pessoa muito importante na minha vida. Eu queria agradecer tudo que ela fez por mim, todo o tempo que ela teve junto comigo, e dizer que eu sou muito grato por tudo e que eu gostaria que ela vivesse para sempre, mas eu sei que não é possível. Eu amo muito você, espero que você fique com a gente o máximo de tempo possível. Só estamos aqui por sua causa, né? Viemos de você e provavelmente iremos um dia ao seu encontro.
Um grande beijo, te amo. Agradeço a todos. Beijo. Através deste documentário, toda a família deseja homenagear a pessoa que proporcionou nossas maiores conquistas. Sem ela, nada seria possível. Seguiremos com a certeza de que todos morreremos, menos Anitta e a rainha da Inglaterra. Obrigado, Anitta, por simplesmente existir. Te amamos. Wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find